Falando no ano, venho trazendo as nossas duas últimas videoaulas do ano, tá? E elas serão sobre os capítulos 13 e 14. Antes de eu começar, deixa eu só fazer uns comentários. Primeiro, para a nossa prova semana que vem, eu não vou cobrar o capítulo 13, tá? Eu ainda estou montando aqui a revisão, mas deve ser cobrado capítulos 11 e 14, tá? O 11 sobre o fim da União Soviética, que nós já falamos, e o 14 sobre neoliberalismo, que vocês já devem ter visto em geografia também, tá bom? O 13 eu vou fazer essa aula, mas eu não vou cobrar ela na nossa prova. Por dois motivos. Primeiro, que algumas coisas daqui a gente já cobrou em outros tempos. Segundo, que por conta dessa pandemia aí, o 13 ele tem muita matéria, que muito dessa matéria vocês vão rever no ensino médio, já que é uma matéria de ensino médio, não era nem para estar aqui. Mas tudo bem. Então, o 13 eu só vou fazer essa explicação, talvez eu mencione uma coisa ou outra na prova, mas eu vou cobrar apenas o 14 e o 11, tá? Vamos lá. Então, o capítulo 13 ele trabalha sobre conflitos e tensões durante os séculos 20 e 21, tá bom? Ele vai falar sobre algumas questões do Oriente Médio, da América Latina, da África do Sul e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Sobre a guerra do Afeganistão. O Afeganistão é uma nação que fica ali localizada no Oriente Médio, próximo à Índia, tá? E o Afeganistão ele foi uma das últimas grandes guerras que foram presenciadas já ainda durante a Guerra Fria, tá? O que aconteceu no Afeganistão? Lá pela década de 50, a União Soviética está influenciando aquele território, chamando para si, né, por manter aqueles países próximos à União Soviética, mais próximos ainda. E nesse jogo de influência, chegou ao poder um ditador, o Mohamed Daoud, tá? Que governa até 63 e depois volta governando em 73, com um golpe de Estado sendo ditador. Com o retorno desse ditador ao poder, inicia-se uma guerra civil no Afeganistão, em que a União Soviética decide interferir diretamente na guerra, apoiando Bárbara Karmal, enquanto que Estados Unidos e Arábia Saudita vão apoiar tropas contrárias ao governo ditatorial no momento. No final dessa história, a União Soviética decide retirar as suas tropas. E quando a União Soviética sai do Afeganistão, vários grupos locais do Afeganistão passam a reivindicar o poder. Um desses grupos já é o Talibã. E o Talibã, liderado por Osama Bin Laden, que havia sido um muçulmano treinado pelos Estados Unidos, pela CIA, contra as tropas soviéticas durante o conflito da guerra do Afeganistão. Nesse momento, o Talibã está tão influente que o Osama Bin Laden e o Talibã decidem assumir o poder no Afeganistão. E assim acaba nascendo a Al-Qaeda, um grupo terrorista que vai estar voltado, por um lado, contra a influência da União Soviética, mas por outro, principalmente, contrário ao mundo ocidental e a tudo que os Estados Unidos representavam, visto que, para eles, os Estados Unidos era a nação, principal nação com práticas imperialistas que subjugava as outras nações do mundo e por aí vai. Tá? E com o surgimento da Al-Qaeda surge o terrorismo fundamentalista islâmico. Tá? E esse terrorismo, ele gera algumas práticas. Né? Uma delas serão os atentados do Talibã contra os Estados Unidos, seja em instituições americanas, seja o atentado do 12 de setembro e por aí vai. E no dia 11 de setembro de 2001, né, três aviões americanos, na verdade, foram, como posso dizer, sequestrados pelos fundamentalistas islâmicos da Al-Qaeda. E dois desses aviões já acabaram indo de encontro com as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, provocando aí um atentado que abala fortemente a sociedade americana naquela época e gera severas consequências. Tudo isso acontece pois esses fundamentalistas eles defendem um modelo de jihad, que é o modelo da guerra santa armada e fundamentalista, ou seja, a guerra religiosa. Esse é um conceito de jihad.
que não é defendido pelos muçulmanos de forma geral, tá? Apenas pelos radicais fundamentalistas, tá? Que é uma pequena minoria, e é um conceito que é deturpado, né? Só que, por causa desses atentados terroristas e tudo mais, cresce um xenofobismo, né? Um racismo ao muçulmano muito forte nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo também. Além disso, com o ataque do 11 de setembro, os Estados Unidos iniciam uma campanha chamada de Guerra ao Terror. E essa guerra ao terror, ela vai levar os Estados Unidos a invadirem o Afeganistão, a perseguirem Bin Laden, e o Bin Laden ele só será encontrado e assassinado em 2011, 10 anos depois do 11 de setembro. Tá? Sobre a questão da Palestina. A Palestina é um território que está ali no litoral, ali, né, entre o Oriente Médio ali, e a questão da Palestina surge com o fim da Segunda Guerra Mundial, em que a ONU decide criar o Estado de Israel para colocar a população judaica ali na região do Oriente Médio, onde para eles já era Terra Santa e tudo mais. O problema é que os palestinos já viviam naquele território. E assim, a criação do Estado de Israel não vai ser reconhecida pela população palestina que ali vive. E aí inicia-se um conflito em que os grupos vão, durante vários momentos da Guerra Fria, entrar em conflito direto. Tá? Os palestinos querendo o reconhecimento daquele território para eles também, e os israelitas, né, não reconhecendo o território como parte do povo palestino. E aí teremos várias guerras, tá? Guerra de Suez, Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur e por aí vai. E no final da questão palestina, né, falando de forma bem resumida, tá, gente? No final disso, como que essa questão se resolve? Aí que tá, ela não está resolvida até hoje. Mas a ONU, a partir da década de 90, ela passa a mediar o conflito entre israelitas e palestinos. Hoje em dia existe um governo de coalizão, mas entre esses dois grupos étnicos, mas os conflitos permanecem. E nações que acabam se posicionando em um lado desses grupos, acaba gerando algumas crises diplomáticas. Tá? Bom, temos também a questão do Irã e do Iraque. Tá? Sobre a questão do Irã e do Iraque, é uma região ali em que a produção de petróleo era muito importante. Tá? Então, essa guerra entre essas duas regiões, ela nasce pelo controle e interesse, né, dos Estados Unidos também, pelo controle desse petróleo que está sendo produzido no Oriente Médio, tá bom? Basicamente, espera só um momento, gente, rapidinho. Voltei, gente. Então, sobre a questão Irã-Iraque, ela se inicia na década de 80 com a guerra entre essas duas nações por causa da produção de petróleo na região, com os Estados Unidos já apoiando o Irã, né, interessado aí no controle dessa produção também. Agora, no final da guerra Irã-Iraque, o Iraque vence. Contudo, como é uma guerra, né, as duas nações saem bastante enfraquecidas. E nisso gera uma segunda guerra, que é a Guerra do Golfo. E essa Guerra do Golfo se inicia quando o Iraque invade o Kuwait, né, nos anos 90. E qual é o motivo disso? Né, seria a venda de petróleo acima do preço. Tá? Os Estados Unidos novamente entra na guerra aí, tá bom? E assim, os Estados Unidos promovem alguns bloqueios econômicos ao Iraque, ao mesmo tempo que ele invade o Kuwait para retirar as trocas iraquianas do local, tá? Em 92 o conflito se encerra, mas aí teremos a Segunda Guerra do Iraque, na qual os Estados Unidos, já ainda interessado aí sobre essa questão da produção do petróleo, e agora com uma justificativa de acusar o Iraque de possuir armas químicas, os Estados Unidos promovem uma política externa contra o eixo do mal, que seria o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Tá? Nisso, o Iraque vai ser acusado de ter armas químicas e os Estados Unidos invadem o Iraque em 2003. E durante a sua invasão, o ditador iraquiano Saddam Hussein, ele acaba sendo preso e, enquanto sua prisão está sendo, né, feita,
os Estados Unidos e a Inglaterra vão administrar o país sob a tutela da ONU. E como essa guerra termina com a captura de Saddam e seu assassinato em 2006 por enforcamento. E a justificativa de que haveriam armas químicas no Iraque, ela nunca foram encontradas, né? O que leva a crer aí qual era a real justificativa dos Estados Unidos aí na interferência do Iraque. Bom, temos a Primavera Árabe. A Primavera Árabe basicamente foi uma onda de revoluções que vão acontecer no Oriente Médio e no Norte da África, ali no início de 2010 até 2011, e a importância dela será essas revoltas, essas revoluções, né, serão organizadas através das redes sociais. E elas conseguem acabar com algumas ditaduras, mas também vão levar à instabilidade política uma vez que essa Primavera Árabe ocorra. E ela fica aí de lição para muitos protestos que vão surgir no mundo inteiro sobre outras questões, aí, como tivemos no Brasil também, que serão organizados através das redes sociais. Temos a questão da Caxemira, tá? A Caxemira, ela surge com a... Peraí, gente. Dessa já não me dá um branco. Tá. Basicamente, surge com a divisão da Índia em Índia e Paquistão, tá? E aí, essa questão da Caxemira, ela vai ficar entre as nações com a China pelo domínio da região. E essa é uma questão que até hoje não foi solucionada. Temos também a criação do Estado Islâmico, a formação do Estado Islâmico, tá? E o Estado Islâmico ele também é um grupo terrorista, fundamentalista, islâmico, e por aí vai, tá bom? E ele nasce de um ramo da Al-Qaeda que vai se radicalizar de acordo com os pontos de vista da própria Al-Qaeda. Então, desde 2006, esse Estado Islâmico se separa da Al-Qaeda e se afirma como um Estado que não é reconhecido mundialmente, né? Que, pelo amor de Deus, é um grupo terrorista. E o Estado Islâmico ele tem um modo de funcionamento muito parecido com a da Al-Qaeda. No caso, ele invade e controla regiões do Oriente Médio, regiões ricas de petróleo, e também promove um rastro de destruição, tanto destruição cultural, como sequestro de mortes de pessoas, né? E por aí vai. Tá? Parece ultimamente que o Estado Islâmico deu uma reduzida, mas é um movimento terrorista que ainda existe, apesar dos golpes fortes que sofreu nos últimos tempos. Tá? Sobre a África do Sul, regime de apartheid, nós falamos lá na videoaula sobre Guerra Fria, lá atrás. Basicamente, o apartheid ele foi um sistema segregacionista na África do Sul que valeu de 48 até 89. E aquela mesma lógica das leis de Jim Crow nos Estados Unidos no Sul, que a gente falou no passado, que haviam estabelecimentos para negros e para brancos, de que a minoria branca na África do Sul controlava a polícia, controlava o poder e tudo mais. E isso só vai acabar quando Nelson Mandela, que havia sido um opositor ao regime de apartheid na África e ficou preso durante quase 30 anos, ele é liberto em 89 e é eleito para presidente na África do Sul. E aí o apartheid ele se encerra. Basicamente, o apartheid ele se encerra, né? Primeiro pela atuação do Mandela, por uma atuação interna dos sul-africanos, por outro motivo, críticas da opinião pública internacional de que ainda permanecia em pleno século XX, final do século XX, uma nação que mantinha práticas segregacionistas, e também por sanções internacionais, em que determinadas nações também promoveram bloqueios à África do Sul, da mesma maneira que os Estados Unidos fizeram a Cuba e também ao Iraque. Né? No caso da América do Sul, ao longo da Guerra Fria, nós já falamos, né, que tinha a doutrina Monroe lá, tinha aqui, né, tinha também a preocupação de você afastar a influência do comunismo, do socialismo na América, já falamos sobre isso tudo. Agora, vendo alguns casos casos. No caso da Bolívia, qual era o contexto da Bolívia?
A Bolívia tinha uma tradição de uma elite aristocrática, controladora de muitas terras, com uma alta concentração de terras, tá? Mas, ao mesmo tempo, era uma sociedade, é uma sociedade até hoje, né? Com fortes traços nativos. Ou seja, a influência da herança indígena boliviana é muito forte até hoje. É bem presente nos traços físicos da sociedade, né? E, durante a década de 90, é introduzido o neoliberalismo na Bolívia. Só que esse neoliberalismo, essas práticas que nós já falamos em outros casos, como no caso do Brasil, levou a que nos anos de 2000 fossem geradas várias manifestações populares contra o governo. E aí, em 2005, acaba vencendo as eleições Evo Morales, que é uma pessoa aproximada aí, né, bem próxima das camadas populares. E o governo do Evo Morales, ele possuiu grande apoio popular e promoveu grandes reformas sociais. Só que o Evo Morales, enquanto presidente, ele atrai, como posso dizer, os Estados Unidos não vão gostar do Evo Morales no poder. Porque, ao mesmo tempo que o Evo Morales é muito popular, ele decide romper com a política de alinhamento às práticas dos Estados Unidos. E ele faz isso nacionalizando empresas e se afastando das determinações, aí, não querendo fazer acordos comerciais e tudo mais. Isso acaba gerando uma estabilidade política na Bolívia. No caso da Venezuela, Hugo Chávez, ele tenta, com o seu grupo, né, aplicar um golpe militar em 94, o golpe fracassa, mas esse golpe acaba aumentando a popularidade de Hugo Chávez, que, da mesma forma que Evo Morales, era visto como uma liderança para as camadas mais baixas da sociedade. Em 98 temos eleições e ele vence as eleições. E ele vai se manter no poder ao longo das reeleições. E ele, da mesma maneira que na Bolívia, ele promove críticas ao neoliberalismo, se afasta dos Estados Unidos e do FMI. Tá? Contudo, há uma questão muito delicada na Venezuela e seu governo, que é a relação do presidente com a mídia. A grande mídia acusava o presidente de interferir na mídia e de falar que a mídia não era democrática o suficiente desculpa, eu estou enrolando tudo hoje. E o Hugo Chávez, por outro lado, ele dizia que não havia censura, que a mídia era livre, permitia crítica ao seu governo e tudo mais. Isso faz com que o presidente perca a força a partir de 2010, mas continue no poder, mas ele morre em 2013, a situação da Venezuela até hoje está um pouco instável. O México. O que o livro traz para a gente de informação dela é muita coisa, mas basicamente desde 1990 existe um grupo paramilitar no México que tenta instalar um governo socialista no México, que seria chamado do Exército Zapatista, baseado nos ideais do Zapata lá de trás. No caso da Colômbia, a gente até conversou mais algumas vezes, né? A Colômbia, durante muitas décadas, ela vai sofrer com tanto a corrupção na política, como também o crescimento do narcotráfico. Além disso, nós temos também a formação das Farc, que seriam as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, de origem socialista. E essas Farc, elas nascem como uma reação dos Estados Unidos em apoiar as ditaduras americanas, inclusive na Colômbia. Atualmente, foram criados acordos de paz entre as Farc e o governo colombiano. Só que a sociedade colombiana, de forma geral, ela não gosta desses acordos. E ela quer que as Farc paguem pelos sequestros, pelas mortes, pelos atentados que as Farc fizeram. E por que eu falei do narcotráfico? Porque as Farc, durante uma parte da história da Colômbia, ela acaba se alinhando ao narcotráfico, sendo sustentada, como a gente pode até ver, tem até na série Narcos, né? Um grupo revolucionário, não lembro se era as Farc, mas era um grupo revolucionário que é contratado pelos cobras para fazer um serviço para ele. Em troca receberia alguns investimentos. Então, era uma zona. Hoje em dia, há esse problema aí, né, entre a sociedade fazendo protesto com os acordos do governo com as Farc, tá? E a questão aí continua em discussão até hoje. Gente, novamente, essa aula aqui ela foi muito resumida,
tá? Porque parte do que era importante aqui a gente já falou, e a outra parte, não sei porque o livro está cobrando, vocês vão rever isso melhor no ensino médio, tá? E eu não vou cobrar o capítulo 13 na prova, vou cobrar o 11 e o 14. Talvez eu cobre o 12, tá? Eu ainda não me decidi. Talvez eu cobre o 12 de novo. Eu vou fechar essa aula aqui e vou gravar do capítulo 14, tá bom? O capítulo 14 é rapidinho, vai ser bem mais enxugado, tá? Então, até daqui a pouco.